Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Sou de Cimarangeli. Hoje nós vamos falar sobre a resolução da NPD aí, 18 de 2024, que fala sobre a atuação do encarregado de dados pessoais, o DPO. Antes de mais nada, quero pedir a vocês aí, quem não for inscrito no canal, se inscreva, que curta aí nossos vídeos, compartilhe, possa chegar mais pessoas, acione aí o sininho para que você receba notificação dos novos temas, novos vídeos que nós trouxermos aqui. Então, essa é uma abordagem aí bem abrangente, mas é imparcial, tá? Não é tomando lado nenhum, a gente só vai trazer aqui alguns pontos fortes, alguns pontos fracos que a gente entendeu dentro dessa resolução. É claro que cada um tem a sua visão, cada um traz de forma diferenciada, assim como o redator aí dessa resolução, as pessoas que trabalharam em cima dela tiveram uma visão, nós temos outra visão e vamos passar aqui a nossa visão. Espero que fique clara aí para todo mundo, mas se tiverem depois alguma dúvida, que possam me enviar. Vamos lá. Então, a resolução CD da NPD 18, 16 de julho de 2024, aprovada pelo Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, estabelece o regulamento sobre a atuação do encarregado de dados pessoais, conhecido também como DPO no Brasil. A resolução visa fortalecer a proteção de dados no país, definindo responsabilidades, atribuições, qualificações do encarregado e do DPO. Figura crucial no cumprimento da LGPD, também de outros regulamentos de privacidade. Então, exploraremos aí pontos fracos e fortes dessa resolução com base numa análise crítica e, como eu falei, bem imparcial. Depois vocês podem parar o vídeo para ler. Vou falar só sobre os tópicos que a gente vem trazendo aqui. Então, pontos fortes que a gente identificou: clareza e objetividade, isso é bem legal. Definição clara do papel do encarregado. Maior responsabilidade para a empresa, que antes se via tudo caindo sobre o encarregado, e na verdade o agente tem uma responsabilidade, porque é ele quem indica o DPO, ele que indica o encarregado de dados, então maior responsabilidade para as empresas, tanto com aquilo que acontecer com os dados pessoais, quanto com a indicação do próprio encarregado. Proteção da cultura de proteção de dados, ou perdão, promoção da cultura de proteção de dados da empresa. Harmonia com as melhores práticas internacionais. Então, como a gente sabe, a LGPD é baseada, entre outros regulamentos, aí, a GDPR. Então, a resolução está alinhada com as melhores práticas internacionais de proteção de dados, como o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, a GDPR. Alguns pontos fracos também que nós identificamos foi a falta de especificidade em algumas áreas. Então, poderia ser mais específica em algumas áreas, como nos requisitos de qualificação do encarregado, nas medidas de segurança que devem ser implementadas. Então, faltou um pouquinho aí desse balizador, possibilidade de sobrecarga de trabalho do encarregado. Como ele pode estar com dois chapéus ou mais, então isso pode sobrecarregar o encarregado de dados, o DPO, e não só está focado só em privacidade, ele vai estar focado em outras áreas, como segurança, como governança, como compliance, como jurídico, por exemplo. Então, isso pode sobrecarregar aí o DPO, o encarregado de dados. Falta de clareza sobre responsabilidade em caso de violação. Então, a resolução não define claramente a responsabilidade do encarregado em caso de violação de dados, que pode gerar algumas dúvidas em segurança jurídica. Desafio na implementação para pequenas empresas. A gente sabe que o investimento
não é baixo, você vai ter que investir em medidas salvaguardas, em disponibilidade de equipe, em indicação, contratação de um DPO as a service, ou indicação de um DPO interno, criar equipes, direcionar tempo para levantar. Então, algumas empresas podem ter dificuldade na implementação. Então, devido à falta de recursos humanos e financeiros. Necessidade de regulamentação complementar. A resolução pode ser complementada por outras normas e regulamentações para garantir sua efetividade na prática. Então, esses são os pontos fortes. E pontos fracos, algumas considerações aí adicionais. Então, a resolução representa um passo importante, né, para aprimoramento da proteção de dados no Brasil, mas ainda há espaço para aprimoramentos futuros. Podem ser, eu sei que, e tenho certeza que a NPD vai trazer melhorias, isso é um plano contínuo, né? As melhorias são contínuas, então tem muito espaço ainda para melhorar. Então, as empresas devem se preparar para implementar a resolução. A gente sabe que ainda tem empresas que não nomearam o encarregado, então ele precisa ter certas atribuições para poder estar exercendo essa função. É fundamental que os profissionais da área de proteção de dados mantenham atualizados sobre as mudanças na legislação. Como eu disse, a NPD tem trazido bastante mudança dentro das questões de privacidade, então é preciso estar antenado nas mudanças na lei, nas resoluções, né, em normas que fazem parte aí, desse pacote, que não é só a LGPD, né? Tem Estatuto da Criança e do Adolescente, tem Marco Civil da Internet, tem inclusive os controles da 27.701. Então, é preciso estar antenado em todas essas atualizações e mudanças na lei para a gente ficar ciente do que a empresa precisa ter. Algumas recomendações, né? Aprimoramento da resolução, então deve continuar sendo aprimorada, fornecendo mais especificidade em algumas áreas e abordando as preocupações levantadas pelas empresas. Capacitação de profissionais, fundamental investir na capacitação de profissionais das áreas de proteção de dados para que possam implementar a resolução de forma eficaz. Então, não é só nomear, não é só colocar a lei debaixo do braço, é preciso conhecer e treinar os colaboradores para trazer a cultura da privacidade de dados dentro das empresas. Então, conscientização da sociedade, de uma forma geral. A sociedade civil também deve ser conscientizada sobre a importância da proteção de dados pessoais e seus direitos como titulares de dados. Então, a gente está olhando muito para dentro das empresas, a proteção, mas a sociedade também precisa saber seus direitos e deveres enquanto titulares de dados, quanto ao uso dos seus dados, em dizer sim ou não para o uso dos dados, salvo aquele uso em que estão basados em outras bases legais que não só o consentimento do titular. Então, como conclusões aí, resolução representa um marco importante na proteção de dados no Brasil, mas ainda há desafios a serem superados para sua efetiva implantação. As empresas, os profissionais das áreas e a sociedade civil como um todo devem se unir para garantir que os dados pessoais sejam protegidos de forma adequada. Então, conhecer direitos e deveres tanto dos agentes de proteção de dados, quanto da sociedade geral, quanto do encarregado de dados é crucial. E não é só dizer eu estou de acordo com a legislação, estou de acordo com as normas de proteção. É preciso conhecer e melhorar continuamente. Tanto o encarregado de dados, que vai ser o responsável dentro das empresas, mas a alta gestão precisa absorver isso e ter isso como uma premissa que, como qualquer outra lei, a lei
Geral de Proteção de Dados é muito importante e a empresa pode ser sancionada, pode tomar multa, pode ter seus dados parcialmente bloqueados, pode ter sua base de dados toda excluída. É, então, ninguém trabalha sem dados hoje. Então, se isso acontecer, é um prejuízo muito grande. E o pior de todos, para mim, que é a mácula na imagem da empresa. Então, hoje, imagem é tudo. Se você tem uma mancha desse tipo na sua empresa, se for uma empresa aí de capital fechado aí, é ruim, os clientes podem não querer mais comprar nessa empresa, utilizar produtos dessa empresa. Se for de capital aberto, as ações podem cair grandemente, como tem acontecido com algumas. Então é preciso tomar todo cuidado. Então você já sabe também, mas não custa lembrar, a Lei Geral de Proteção de Dados é a principal lei que rege proteção de dados no Brasil. A NPD é a autoridade responsável pela fiscalização do cumprimento da LGPD e as empresas que não cumprem a LGPD podem ser sancionadas, como eu falei, pela ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, beleza? Então, trouxe aqui uma breve explanação sobre nossa identificação quanto à resolução CDNPD 18, que é a regulamentação do encarregado, das atividades do encarregado de proteção de dados barra DPO. Beleza? Então vamos ficando por aqui. Se tiver alguma dúvida, chamem. Se quiserem contribuir com algum outro tema, deixem nos comentários, mandem e-mail, eu deixo sempre na descrição do vídeo. Bom, obrigado por estarem comigo até lá. Não deixe de compartilhar os vídeos para que possamos chegar a mais pessoas. Um forte abraço, nos vemos já já no próximo vídeo. Até lá.